Ora, na Opinião Pública desta manhã falamos dos atrasos nos reembolsos do IRS. Queremos saber se teve dúvidas ou problemas durante o processo de entrega. Na sua opinião, que razões podem existir para justificar a demora nos pagamentos e de que forma pode o processo ser melhorado para que os problemas que se verificaram este ano não se repitam no próximo? Contamos com a sua participação. Basta inscrever-se através dos habituais números de telefone 2146 1147 ou 2146 1148. E a nossa convidada Ana Cristina Silva, consultora da Ordem dos Contabilistas Certificados. Muito bom dia. Agradeço desde já a presença nesta Opinião Pública. Obrigada. E peço-lhe, Ana Cristina Silva, um balanço do que é que tem sido este ano em termos de declarações de IRS. Este ano tem sido um ano muito atípico. Primeiro, porque este ano é o primeiro ano pós-reforma do IRS. Tivemos algumas alterações que os contribuintes já verificaram quando a entrega do IRS. Algumas regras mudaram. O sistema informático, o modo de enviar as declarações também mudou, alguns aspectos, bem visto. E, obviamente, neste momento estamos a sentir um pouco os problemas todos da transposição de uma lei para a realidade que é necessariamente complexa. E, nesse caso, tem-se verificado, de facto, muitos atrasos? Como é que tem sido ao nível dos reembolsos? A nível dos reembolsos, e tal como referido, temos um prazo um bocadinho superior ao que costuma acontecer, portanto, isto comparando com anos transados. Mas o que importa aqui ressalvar é que, neste momento, não há atrasos nos reembolsos, na medida em que o prazo limite para o Estado efetuar os reembolsos, para até efetuar os reembolsos, é até 31 de agosto. A partir desse momento, se a declaração, se o valor não for reembolsado, o Estado, inclusive, pode pagar os juros indenizatórios ao contribuinte. Mas ainda assim, há de facto atrasos que o próprio Governo admitiu que haja em relação aos anos anteriores. Em relação aos anos anteriores e em relação, digamos, a uma espécie de compromisso foi feito com os contribuintes. Quais é que são as justificações ou que problemas é que podem estar na origem destes atrasos? Estamos a falar do quê? Estamos a falar do sistema informático, porque houve que transpor exatamente, adaptar o sistema informático à nova lei. Também houve alterações em termos de, por exemplo, no caso das deduções à coleta, das despesas que concorrem para as deduções à coleta, todos nós sabemos que são diferentes. Foram diferentes, o modo de preenchimento este ano foi diferente e, obviamente, que isso depois teve reflexos também no próprio processamento das declarações e na validação das próprias declarações. E nós estamos a falar, o Governo deu este 31 de julho como um prazo indicativo para a generalidade dos problemas e dos reembolsos estarem processados. Ora, estamos no último dia útil do mês. Não é de acreditar que assim seja. É, portanto, vamos aqui também separar um pouco as águas. O facto de uma declaração ser entregue por internet e haver uma parte do preenchimento que é automático não dispensa a própria AT de fazer validações em relação aos dados que nela constam. E, portanto, essas validações vão existir em relação a algumas declarações. Portanto, alguns contribuintes foram notificados para apresentarem justificações relativamente a rendimentos, documentos que provam os rendimentos ou documentos que provam as despesas, e esses contribuintes, em virtude do processo, vão ter algum atraso na sua liquidação do IRS. Vão ter atraso também na possibilidade de ter um reembolso. E precisamente o Governo fala em algumas situações mais complexas. Quando falamos de situações complexas, estamos a falar do quê? Estamos a falar, por exemplo, de rendimentos obtidos no estrangeiro, estamos a falar de um problema que existiu a quando da entrega das declarações, que tem a ver com o fato deste ano a tributação dos casados e dos unidos, de fato, a regra ser em separado e portanto, fora, digamos, do que era o padrão, que era a tributação ser feita em conjunto, os dois membros do agregado familiar, os rendimentos eram englobados e tributados em conjunto, e houve contribuintes também, quando foram preencher a declaração, não estavam suficientemente elucidados no modo de preencher essa declaração e, portanto, temos, por exemplo, um atraso que é mais ou menos frequente e que o Secretário de Estado também já veio dizer que iria agilizar, que é os contribuintes ficaram com um Estado Civil diferente do Estado Civil real.
Por exemplo, podem ter dito que eram separados de facto, quando o que eles pretendiam era a tributação dos rendimentos em separado. E esse aí tem que ser feita uma validação não automática, portanto, vamos por contraponto manual. E, portanto, essas vão ter que ser, tem que ser intervenção dos próprios serviços a mudar o Estado e com a intervenção do próprio contribuinte para aprovar o Estado Civil, para que se possa mudar o Estado Civil na validação. E assim sendo, e sendo que tem que ser mesmo as próprias repartições de finanças com o seu pessoal aqui pode entrar o facto de faltar pessoal nas repartições de finanças a justificar estes atrasos e a validação dessas declarações? Exigiu um esforço bastante grande e todo o processo exigiu um esforço bastante grande, quer antes da entrega da declaração, quer quando da entrega da declaração e, sem dúvida, nesta altura das validações, das provas dos rendimentos, das provas das despesas, um grande esforço do pessoal dos serviços locais. Foram incansáveis na maioria dos casos. E estão preparados para responder a este tipo de problemas? Têm que estar preparados. Eu sei que eles tiveram formação. É claro que muitos problemas surgiram no decorrer das entregas das declarações e, portanto, tiveram que ter, obviamente, o apoio dos serviços centrais para que os problemas fossem resolvidos da melhor forma. O facto de o problema estar a ser tratado no serviço local também não significa que não tenha que haver aqui intervenção dos serviços centrais. E o caso das situações dos casados, com estado civil diferente de casado, uma parte para imprimir maior automatismo tem que exigiu-se aqui a intervenção também dos serviços para agilizar todo o processo. E nesse aspecto poderá haver discrepâncias no que respeita às áreas geográficas do país? Uns serviços a funcionarem com maior rapidez do que outros e nem a resultarem em reembolsos pagos a tempo e horas? Sim, poderá haver. Portanto, mas aqui também apelo para os contribuintes que nos estão a ouvir. Qualquer notificação que eles recebam dos serviços de finanças é para ser tratado o mais depressa possível. O facto de um serviço de finanças estar a pedir um documento não significa automaticamente que haja qualquer problema na declaração. Ele pode estar só a querer verificar a natureza daquele rendimento, a natureza se tem o documento para provar a despesa. E essas situações aconteceram mais frequentemente este ano do que em relação aos anos anteriores? As validações ocorrem sempre. Como também temos aqui um processo que foi mais ou menos automático e depois, de um modo, podemos dizer que também deixou de ser, porque houve contribuintes que tiveram a possibilidade ou optaram por inserir as despesas manualmente e depois temos uma matriz, que era o portal e-fatura, e se as pessoas colocaram valores superiores, diferentes do e-fatura, é natural que haja essa necessidade de validação, necessidade de confirmação das despesas em relação àquilo que foi comunicado. E proponho agora irmos até a Cascais. Na repartição de finanças de Cascais tem estado ao longo da manhã a Carla Rodrigues, ao escutar também as opiniões dos contribuintes que por lá passam. Carla, muito bom dia mais uma vez e pergunto-te o que é que têm dito as pessoas ao longo da manhã. As pessoas têm-se queixado, sobretudo, dos atrasos, um dinheiro que lhes está a fazer muita falta neste momento. Têm feito várias perguntas quase diárias. Muitos dos contribuintes têm-se deslocado aqui, neste caso, esta repartição de finanças de Cascais, a primeira repartição, tentar perceber o porquê, a causa desta demora. Há pouco, em conversa, conseguimos também ter informação que diariamente têm vindo aqui entre 300 a 400 pessoas, isto só com problemas de IRS, certo, Paulo Ralha? Muito boa tarde. Paulo Ralha, do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos. Como é que se vai resolver esta situação? Ou melhor, o que é que está a provocar estes atrasos? O que está a provocar estes atrasos é uma alteração substancial nas regras da entrega de IRS, ou seja, toda a introdução de todos os mecanismos de automatismo. Por exemplo, quando uma pessoa vai a um restaurante, a um café, a um cabeleireiro, em princípio as faturas deviam ser emitidas e declaradas automaticamente à Autoridade Tributária e Aduaneira e em muitos casos não é feito, já sem falar naquelas incongruências que existiram relativamente às despesas de educação e a algumas despesas de saúde que originam divergências, ou seja, a informação que nós temos dentro da Autoridade Tributária, a informação que a Autoridade Tributária não corresponde à informação que é dada pelos contribuintes. Isto origina aqui uma situação em que não há cruzamento ideal de dados, os dados não encaixam,
dá uma divergência e as pessoas têm que se deslocar aos serviços. Ou seja, E o que é que as pessoas podem esperar, o que é que os contribuintes podem esperar neste momento? Neste momento são os trabalhadores que estão a assegurar a resolução desses problemas e as pessoas têm que se deslocar aos serviços para resolver esses problemas. Muito bem, mas em termos de prazos, não é? Temos aqui prazos Em termos de prazos, repare, nós estamos com uma carga absolutamente extraordinária em termos de volume de resposta a estas situações e vamos tentar resolver tudo até ao final do mês de agosto. Agora, ninguém pode garantir neste momento que todas as situações sejam resolvidas até 31 de agosto. Ou seja, isto só para ficar esclarecido, até 31 de julho as notas têm que estar liquidadas, certo? Até 31 de julho tem que haver a liquidação das declarações. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira analisa as declarações e diz se as pessoas têm que pagar ou têm que receber. Nesta fase... Há mais um mês para acreditar o dinheiro na conta dos contribuintes. E depois há até 31 de agosto para fazer ou o reembolso ou a cobrança dos valores. Mas não acredita que até 31 de agosto fique tudo resolvido, não é? Pelo que me está a dizer. Tem havido divergências a mais, muitas mais do que seria expectável e, de facto, isto é um cenário dantesco, porque nós estamos em completa ruptura de quadros. São os trabalhadores que estão a assegurar, com um esforço praticamente sobre-humano, a resolução destas situações. Repare, num serviço de finanças como Cascais, onde temos 300 a 400 pessoas de atendimento por dia só para tratar destas questões, os outros serviços estão em situações idênticas. O que era preciso fazer urgentemente? O que era preciso era que a área informática resolvesse a priori estas questões. Repare, se a transmissão dos dados fosse efetivamente fosse correta em tempo real e chegasse aos sítios certos, nada disto ocorria. Ou seja, na sua opinião, o que está a provocar este atraso é a falta de eficiência na área informática da área tributária? É, sobretudo a área informática que tem neste processo todo errado vezes demais. Isto deixa-nos preocupados porque no próximo ano a entrega das declarações de IRS será feita de forma automática, ou seja, praticamente sem intervenção nenhuma dos contribuintes. Isso só vai funcionar corretamente se todos estes problemas informáticos forem resolvidos. Há pouco tínhamos aqui um caso, um senhor que decidiu entregar uma declaração em separado da mulher. Uma sugestão que lhe foi dita mesmo na própria repartição de finanças. E ele está desde maio à espera do reembolso. Portanto, o que lhe dizem é que não há um sistema informático para lidar com essas situações. Estamos a falar aí de outra situação, é que o sistema informático sobrepõe-se ou sobrepôs-se a algumas situações legais, que possivelmente será essa a situação. E o que é que isto origina? Origina que, mais uma vez, a pessoa tenha que se deslocar ao serviço para ser o colega a tratar manualmente essa situação para que seja resolvida e ele possa eventualmente receber o dinheiro. Só para encerrarmos então aqui a conversa, repesco uma pergunta de há um bocadinho. O que é que o contribuinte pode então fazer? O que é que tem à sua disposição? Se tiver uma divergência, não tem outra solução que não seja deslocar-se a um serviço de finanças, porque só os trabalhadores nos serviços é que podem resolver essas situações. Ou seja, tem de continuar a fazer aquilo que já tem feito nos últimos meses, é esperar. Tem que esperar. E tem que ter atenção ao seguinte, é que em termos de prazo legal para receber ou para pagar, é até 31 de agosto. Ou seja, estamos dentro dos prazos legais. Agora, o que se prometeu é que com a informatização, com os procedimentos automáticos, todos os reembolsos, todas as liquidações seriam feitos muito mais rapidamente. E o que nós estamos a verificar é que há casos, infelizmente mais do que aqueles que seriam desejáveis, que estão a impedir que isso suceda. Muitos casos, não sabemos exatamente quantos, mas são milhares de casos de pessoas que estão ainda à espera do reembolso, pessoas que algumas, como ouvimos no início desta manhã, que entregaram a declaração na primeira semana de abril e ainda não receberam. Paulo Ralha está-nos a dizer que a grande causa, o grande provocador destes atrasos de reembolso IRS é sobretudo a falta de eficiência informática da Autoridade Tributária. Obrigada, Carlos Rodrigues. Junto a uma repartição de finanças em Cascais, esperamos daqui a pouco também ir espreitar ao Porto. Para já vamos abrir o fórum e ouvir os nossos telespectadores. Lídia Rodrigues é aposentada, está a ligar-nos de Setúbal. Lídia, e penso que ainda também não recebeu o seu reembolso de IRS. Muito bom dia, é correto. Ainda não recebi de facto o reembolso de IRS, embora tenha metido logo no início do prazo por via informática.
Tanto quanto me foi notificado, havia uma divergência em termos de corte nos benefícios fiscais, que fui prontamente à repartição de finanças resolver aquilo que tinha que resolver, e o certo é que informaticamente a declaração aparece como declaração com reembolso desde essa data. Falo variadas vezes para a repartição de finanças da minha localidade de Setúbal, falo variadas vezes para o número de apoio ao cliente e ninguém me sabe dar uma resposta porque é que a declaração continua exatamente no mesmo estado há meses a fio. O certo é que a autoridade tributária nos cobra, nos faz pagar as coisas atempadamente e não há desculpa informática que nos valha ou outra qualquer. Portanto, eu já paguei, entretanto, o IMI do meu imóvel, já paguei as multas correspondentes a uma data de coisas, e o certo é que se efetivamente nós não cumprimos os prazos com o Estado, somos penalizados dupla ou triplamente, mas o Estado não faz um vice-versa para os seus cidadãos. Aquilo que eu queria dizer também é que de tudo isto que me parece, como sempre em Portugal se põe, peço desculpa pela expressão, a carroça à frente dos bois, ou seja, primeiro implementa-se uma alteração em termos de IRS complicada e depois então é que se vai ver se é possível informatizá-la. E em segundo lugar, eu acho que isto está tudo a ser muito conveniente, o facto de muitos cidadãos ainda não terem recebido o seu reembolso, está tudo a ser muito conveniente para os cofres do Estado. Não nos podemos esquecer que este dinheiro está nos cofres do Estado há mais de um ano. Pronto, era tudo, é essa a minha opinião. Muito obrigada por me deixar. Obrigada a nós, Lídia, por ter ligado e por ter partilhado o seu caso connosco. Andreia Luz é assistente de call center, ligando-nos da Quinta do Conde. Muito bom dia. Muito bom dia. Eu entreguei na segunda fase a declaração do IRS. Hoje é dia 29 e ela permanece como validada. Como é óbvio, eu compreendo que ainda estamos dentro dos prazos, mas não quero acreditar que em 2 dias, tendo em conta que hoje já é esta hora e será fim de semana, ela vai milagrosamente passar ao estado de liquidada. Relativamente ao reembolso, como é óbvio, eu sei que tem até dia 31 de agosto. Só que o que a maioria das pessoas esquecem é que existem aqui situações muito, muito importantes. Eu, por exemplo, tenho menores a meu cargo que estão inscritos em IPSS e que, se é necessário entregar a nota de liquidação para fazer o cálculo para o novo ano letivo, tenho também uma situação em que vou-me candidatar, aliás, já me candidatei a um mestrado. Estou pendente da nota de liquidação para conseguir terminar a candidatura à minha bolsa de estudo, uma vez que sou uma aluna bolseira, e tal como a situação da senhora que falou anteriormente. É assim, a meu ver, acho que o Governo aproveitou o facto de todos estes nossos descontos que estão presos no cofre há mais de um ano e que nós pagamos antecipadamente para mascarar as contas, para enganar a União Europeia, neste caso, só que é assim. Nós, se nos atrasarmos um dia a pagar o IUC, o IMI, os impostos que sejam, nós somos multados logo à cabeça com 25 euros. O senhor que esteve a falar da repartição de finanças falou muito bem, mas a mim não me atiraram para os olhos. Porque é assim, os juros compensatórios que nós temos vindo a ver, apesar de ainda estarmos dentro dos prazos, e ressalvo essa ideia, são de cêntimos. Eu, se dia 1 de agosto a minha declaração não passar ao estado liquidada, eu gostaria de ver, e não terei qualquer problema em informar a SIC de qual vai ser o valor dos juros compensatórios, porque 31 de julho está aí e isto não vai... Andreia, deixa-me perguntar-lhe se já tentou contactar algum dos serviços, seja telefonicamente, seja presencialmente, nos serviços de finanças, para saber como é que está a sua situação. Contatei primeiro a linha central e depois a repartição de finanças. A indicação que me deram é que, como eu tenho guarda conjunta, teria que aguardar. Como existe aqui uma antena no prédio, teria que aguardar, porque essas seriam as mais complexas. Só que é assim, eu não alterei nenhum valor. Tudo o que me foi deliberado à cabeça pelo próprio preenchimento automático foi aceite. Tenho vizinhos no meu prédio com a mesma situação e que já todos receberam. A minha questão é que, se calhar, o meu reembolso de todos é um bocadinho mais elevado.
Só que é assim, acho um bocadinho à toa, se me permitem a linguagem mais brejeira, as justificações que nos deram, que é a simulação estava com erros, a aplicação informática não aguenta, mas veio uma notícia a indicar que foram gastos 4 milhões de euros. 4 milhões de euros, não foram 4 euros em manter uma máquina que neste momento não funciona e que nos vai lesar a todos. Porque, por exemplo, eu não tenho a segunda prestação de 3 de IMI como muitos têm, mas o IRS é de facto uma bolsa para algumas pessoas respirarem. Acho de uma extrema insensibilidade. Se eu chegar lá dia 31 de agosto e disser, olha, eu não pago o IUC porque ainda não recebi o IRS, a resposta que eu vou ter é, paga 25 euros de juros. É assim, acho que neste momento estou realmente preocupada como é que isto vai ser para o ano que vem com a entrega automática. Quero dar uma força a todos os meus colegas que não poderão entrar em contato e que fazem parte comigo do grupo. Eu tenho tentado esclarecer toda a gente e ajudar toda a gente, que isto é de facto desesperante, não só pelo dinheiro, mas também pela documentação que nos faz falta e que a mim acredito que faz mesmo muita falta. Claro, e causa alguns transtornos. Andreia, muito obrigada pela sua participação na Opinião Pública desta manhã. Faço chamar Mário Leite, é gestor, vive no Porto e, pelo que sei, também esteve nas finanças a tentar resolver o mesmo problema. Muito bom dia. Efetivamente foi o que se passou. Ainda hoje de manhã tive cerca de 1h30 à espera numa repartição de finanças para resolver o meu caso. Uma vez que eu entreguei uma declaração de IRS, eu sou casado, tenho 2 filhos, tenho 2 dependentes, e entreguei a minha declaração de IRS separadamente. Portanto, entreguei a da minha esposa primeiro, na primeira fase, uma vez que não tinha rendimentos prediais, e entreguei na segunda fase, entreguei a minha. O que ocorreu foi que, apesar da informação por parte das finanças que o sistema assumia automaticamente o facto de as pessoas apresentarem as declarações separadamente e depois, se optarem pela tributação conjunta, essa tributação conjunta eliminava automaticamente a tributação separada. De facto, isso não ocorreu. Por espanto meu, a declaração que apresentei da minha esposa foi validada ao fim de 2 dias. Por incrível que pareça, já recebeu um reembolso de 2 euros. E a declaração que foi apresentada conjuntamente está no sistema, está pendente, tem sido declarada por anomalia, não é processada precisamente por esse facto, e uma vez que no sistema está validada e não é possível a anulação da primeira declaração que foi feita, o sistema não a processa e, como tal, dá sempre com a anomalia. Inclusivamente já nos deslocamos à repartição de finanças da zona onde habitamos, cerca de 4 vezes, e a informação foi sempre a mesma. Tem que esperar, tem que apresentar eletronicamente a mesma declaração e esperar que, após a declaração que nós entregamos para pedido de anulação da primeira declaração, ela seja removida do sistema para o sistema assumir automaticamente a segunda declaração. Por brincadeira, apesar da situação, perguntei ao funcionário das finanças se isto era normal, e ele explicou que não, e eu então de brincadeira perguntei-lhe, então lá para dezembro, para o Natal, devo receber o reembolso a que tenho direito para comprar as prendas de Natal, e ele esboçou um sorriso e deu a explicação que tinha centenas de casos destes. Isto é perfeitamente inadmissível num sistema onde foi gasto 4 milhões de euros para a manutenção do mesmo. Apenas isto é gerado por um problema informático. Portanto, eu creio que está aqui em causa não é o governo, não é a instituição, é um problema de gestão informática. Eu tenho um sistema na minha empresa. Se eu tiver um problema informático com o sistema da minha empresa e eu contrato pessoas que tenham a disponibilidade e tenham a qualificação para o resolver, se não o resolverem, arranja-se alternativas. Portanto, o governo tem que tomar uma decisão, tem que resolver este problema informático, porque tudo isto está a ser gerado por um problema informático. Por muito que digam, por muito que façam, isto é um problema informático. Resolvam-no, arranjem alguém competente para resolver. É só o que tenho a dizer. Muito bem, Mário, muito obrigada por ter partilhado o seu caso connosco. Ana Cristina Silva, de facto aqui o caso de Mário Leite é uma das situações mais frequentes que tem tido. Exatamente. Ele, portanto, neste caso traduz exatamente a falta de automatismo de algumas rotinas. Ou seja, o sistema não estava preparado para este tipo de situações
E continua a não estar porque não há automatismo. Não é? E, portanto, o contribuinte é obrigado a fazer um procedimento, submeter a declaração que está em erro novamente, portanto, corrigir e submetê-la novamente até que haja a correção, digamos, manual deste tipo de situações. Obviamente, se calhar, dado aqui o prazo, não é admissível de modo nenhum que o contribuinte continue numa situação em que a declaração continua sem estar processada, sem estar validada e o seu caso plenamente resolvido. E o facto é que temos falado aqui de falhas no sistema informático, onde cada vez mais se tenta informatizar os serviços tributários. A verdade é que repetem-se os problemas, seja no aspecto dos reembolsos, no aspecto das declarações de IRS, de entrega de faturas, nas simulações. O sistema não está preparado. Estamos aqui a assistir a uma falta de preparação deste sistema, pelo menos de afinação do que deve ser este sistema informático. Eu acho que exatamente agora focou o aspecto correto, falta de afinação do sistema informático. Primeiro, porque tivemos regras novas e, segundo lugar, porque tivemos também a introdução de mais automatismos e colidiu tudo no mesmo ano. Se calhar, como aqui uma das telespectadoras disse, se calhar pôs-se um pouco a carroça à frente dos bois. Se calhar poderíamos ter aqui um período mais transitório para os serviços se adaptarem, para todas estas situações serem antecipadamente previstas para quando fosse entrega da declaração de IRS as situações corressem um bocadinho melhor. E a verdade é que há pessoas, e como vimos, muitas pessoas preocupadas e até os funcionários dos serviços não conseguem garantir de que até ao dia 31 de agosto, o prazo legal, que esteja tudo resolvido. Se assim não for, o que é que o contribuinte pode fazer? O contribuinte, neste caso, temos que atender aos prazos, portanto, o prazo da liquidação, e no caso deste contribuinte ainda não tem a situação liquidada, e temos que atender ao prazo do reembolso. E no caso do prazo do reembolso, se o valor não for reembolsado, o contribuinte automaticamente, quando a AT processar a declaração, quando processar o reembolso, ela acredita logo na conta aos juros, que neste momento a taxa é 4%. Portanto, em função também dos valores a reembolsar, o valor será maior ou menor, mas a taxa de juros em termos de mercado não é baixa. Portanto, a taxa tem aqui um valor, tem aqui um determinado... E esses juros são processados automaticamente, não os juros precisa são processados do consumidor fazer uma juros qualquer tipo de queixa. indenizatórios, exatamente. Portanto, temos aqui juros. Não há muito a fazer para apressar o processo. Obviamente que o contribuinte, tanto quanto possível, lá está, quando é notificado, ele deve prestar os esclarecimentos necessários e apresentar os documentos necessários. Obviamente que aqui o papel, nomeadamente no caso do telespectador Mário Leite, a bola está do outro lado. A necessidade de fazer alguma coisa já não está na mão do contribuinte, está na mão dos serviços da AT e, portanto, eu acho que tem que se atender a estes casos, porque tal como uma telespectadora aqui disse, não é só a questão do dinheiro... Como vimos também do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, cerca de 300 a 400 pessoas diariamente só para tratar destas questões, leva a uma sobrelotação dos serviços. Não é? Sim, e não está tudo na mão dos serviços locais. Estas situações têm que ser tratadas centralmente. Portanto, além da vontade política, há que também fazê-lo efetivamente. Deve ter ação política, não só vontade Exatamente. política. E já há pouco espreitámos como é que estavam o ambiente e as reclamações em Cascais, na repartição de finanças. Agora vamos para Vila Nova de Gaia, ao encontro da Cristina Freitas. Cristina, o que é que tens ouvido por aí? Muito bom dia. É uma das repartições de finanças com mais movimento aqui de Gaia e, de facto, são várias as pessoas que entram e saem desta repartição. A maioria, diria eu, é para pagar o IRS e não para resolver problemas de reembolso. É o caso deste senhor, que já está aqui a aguardar há algum tempo, não teve problemas no seu processo? Não. É para pagar. Mais uma vez para pagar. Fez o seu processo sem problemas? Não teve... Sim. Há quanto tempo é que entregou? Mais ou menos há coisa de um mês, por aí. E hoje vem saldar a sua dívida, por assim dizer. Pois, que não é pequena. Mais uma vez, não é pequena. Muito obrigada. De facto, o caso da maioria das pessoas que nós encontramos aqui. Foram poucos os casos em que as pessoas vinham cá tratar deste problema de reembolso. No entanto, há instantes falei com esta senhora, com a Carla, que veio cá já várias vezes por causa de um problema no reembolso. O que é que foi informada lá dentro? Foi-me informado para aguardar, que está dentro do prazo legal, que até 31 de agosto. O que me disseram foi que, ainda por cima, que se provavelmente iria receber uma coima,
por um mau preenchimento de campo. Deveria ter preenchido num campo e preenchi no outro. E eu disse, então, mas como é que eu posso receber uma coima se eu entreguei tudo dentro do prazo legal? Prontos, ainda mais essa situação desagradável. Portanto, o facto de ter preenchido mal pode implicar um pagamento de uma coima por estar fora de prazo. Exatamente. E essa coima é muito elevada? Não, nem me disseram valores. Nem quero pensar nisso agora? Nem quero pensar nisso agora. Eu primeiro quero pensar no reembolso. Esta situação causa muito transtorno. Eu sei que para todos os efeitos foi um erro da sua parte, mas demorou a ter conhecimento desse erro. Sim. Eu entreguei logo no início de maio e só recebi a notificação de que estava este campo mal preenchido a 12 de julho. Quando fez a sua entrega, foi validado? Estava validado, foi tudo ok. Eu tenho até o comprovativo que nós imprimimos logo, fazemos um print e depois, quando é o meu espanto, em 12 de julho, recebo uma notificação das finanças via e-mail ou via eletronicamente de que tinha um campo mal preenchido. Não estava à espera disso? Não estava, de todo. Já veio cá várias vezes para tratar Já telefonei, já estou farta de consultar todos os dias o mail para ver se há resposta disso. E agora hoje decidi, porque já é a quarta vez que eu venho cá pessoalmente, dirigir-me para saber o que é que se está a passar. Muito boa sorte. Fica obrigada. Então o caso desta senhora que, por causa de um erro de preenchimento, está então a tentar resolver a situação de reembolso de IRS. Para todos os efeitos, o prazo só acaba a 31 de agosto e por isso vai ter que esperar para ver como é que se resolve a situação. E é o caso de muitos contribuintes que nesta altura aguardam ainda o pagamento dos reembolsos de IRS. Chamo agora ao telefone Rosa Nabeira, é reformada, está em Charneca de Caparica. Muito bom dia, Rosa. Bom dia. Bom dia. No seu caso, já tem o reembolso do IRS ou nem por isso? Não, a gente meteu os papéis, o meu filho pela internet, já foi acho que foi a 14 de abril. E ainda nada? Até hoje, ainda nada. E houve uma altura em que o meu filho ligou para lá, porque eu estou dado como deficiente. E eles disseram que eu iria receber uma carta, porque havia muitos deficientes a receber ilegal. E que eu tinha que ir a apresentar o papel. E chegou a fazê-lo, Rosa? Apresentou a documentação que lhe pediram? Mas eu ainda não recebi carta nenhuma. E até hoje, o meu filho diz que está lá no portal das finanças que está validado e até hoje nada. E já voltou a ir ao Serviço das Finanças ou a ligar para lá, Rosa, ou o seu filho? Não, então lá não fui. Muito bem, Rosa, muito obrigada por ter partilhado o seu caso connosco, que é também mais um dos casos dos contribuintes que aguardam o reembolso e têm as suas declarações validadas no Portal das Finanças, mas que continuam sem receber o reembolso do IRS. Ouvimos agora Marcelo Gomes, é funcionário público e está a ver-nos em Braga. Muito bom dia. Olha, bom dia a todos os espectadores da SIC. Eu gostaria de apresentar o meu problema. Como funcionário público, entreguei a minha declaração de IRS em maio, dentro do prazo legal. Preenchi os campos todos. Como sou inquilino, portanto, meti no campo H a dizer que pagava rendas. Efetivamente, o sistema validou. Houve um erro meu, efetivamente, que em vez de meter, portanto, um código 05, meti 02. O que é que se passa? O sistema validou completamente a minha declaração de IRS e fez-me o reembolso, portanto, de 600 e tal euros. No entanto, eu tinha direito a 1000 e tal euros mediante o portal da AT. Fiz a reclamação, vi que fiz um erro, meti outra declaração de substituição, já me desloquei várias vezes às finanças e o que é que se passa? Neste momento, os funcionários das finanças são extremamente competentes. Não tenho nada a dizer deles. Pelo contrário, atenciosos e competentes. Agora, uma coisa é certa, o caso de Braga e, sobretudo, Vila Verde, passa-se o seguinte: é que eles não podem fazer nada. O sistema não os deixa. Não os deixa. Ou seja, eu tinha que receber dinheiro, pago as minhas contribuições e, neste momento, não posso fazer nada. Pela simples razão que o sistema em Vila Verde, ou seja, os funcionários, não podem mexer. Isso é impossível quando se gasta dinheiro e não se pode fazer nada. Muito bem, Marcelo, vou pegar no seu caso precisamente para questionar aqui a Ana Cristina Silva se, neste caso, como o caso de Marcelo Gomes, que se enganou a preencher a declaração e por isso recebeu um reembolso que não devia ter recebido de acordo com aquele que era a simulação, ele está de mãos e pés atados, digamos assim. Sim, temos aqui algumas situações em que realmente o contribuinte nada pode fazer, nem o Serviço de Finanças pode fazer. Portanto, neste caso do telespectador Marcelo, obviamente ele já entregou uma declaração fora do prazo a corrigir a outra que já estava processada e ele vai ter que atender que vai demorar um bocadinho mais do que a generalidade dos contribuintes, porque agora estamos aqui sobretudo a focar-nos naqueles que entregaram dentro do prazo e que não tiveram nenhuma correção
posterior. E esse aí, como nós já vimos, estão mais, por estas circunstâncias que nós já vimos, bastante atrasados em relação àquilo que seria a regra, comparando com outros anos. Quando se entrega uma declaração de substituição, ela pode realmente também não ser processada e demorar mais algum tempo, mas temos sempre que atender não à data inicial em que ela foi entregue, mas àquela que motivou a declaração de substituição. De serem detectados os erros. Por exemplo, ouvimos aquela senhora de Vila Nova de Gaia dizer que a declaração foi dada como certa, foi validada pelos serviços, só quando ela se dirigiu à repartição de finanças é que viu que tinha preenchido um campo errado. Ora, essas situações não deviam, uma vez que temos um sistema informatizado, não deviam ser detectadas informaticamente? O IRS aparentemente tornou-se fácil de preencher, porque nós abrimos a declaração em casa, na generalidade das pessoas, há quem ainda tente obter ajuda no Serviço de Finanças, na generalidade das pessoas, abrimos no nosso computador e preenchemos. Podemos não estar a fazê-lo no sítio correto. Existem as instruções de preenchimento, existem a ajuda ao preenchimento, nem sempre é elucidativa, nem sempre as pessoas têm os conhecimentos necessários para preenchê-lo corretamente. Não é? Há enganos e há enganos que às vezes são dispensáveis se houvesse mais informação e mais ajuda. Quando o sistema é feito com uma intervenção mínima dos serviços, nós temos que perceber que o efeito negativo, o efeito colateral negativo pode ser também a existência de mais erros que normalmente, há alguns anos atrás, há muito mais anos atrás, poderiam ser detectados logo no Serviço de Finanças porque as pessoas levavam os papelinhos e havia alguém a ajudar a preencher. Ou pelo menos informaticamente devia ser detectado esses erros, porque aquela senhora por acaso detectou, porque foi às finanças reclamar porque ainda não recebeu o reembolso e só detectou nesse caso. Há erros que aparecem na validação. E há erros que não se verificam na validação, só depois numa validação central por cruzamento de dados. O IRS não é fácil de preencher, ao contrário do que pode aparentar, porque se, por exemplo, num caso de rendimento de pensões ou um rendimento de trabalho dependente, nós já sabemos mais ou menos quais são os campos, e este ano também tivemos aqui umas mudanças, sobretudo a nível da folha de rosto do IRS, que causou também grandes problemas, mas se no caso do rendimento de trabalho dependente e rendimento de pensões nós já sabemos os campos a preencher, se calhar se vendemos um imóvel e por não fazemos todos os anos, pode ser um bocadinho mais complicado. Se tivermos rendimentos empresariais é o primeiro ano que os temos, ou alteramos o regime de tributação, se calhar vamos ter dificuldades adicionais. Se quisermos englobar e nunca o fizemos, vamos ter dificuldades. Portanto, é preciso perceber que o IRS, se calhar ao contrário do que seria desejável, não é tão fácil assim preencher uma declaração. E deveria ser, porque temos muitas pessoas com pouca escolaridade, etc., que precisam de preencher, e se o caminho é este, se o caminho é a informatização dos serviços, devia ser fácil de preencher. Devia ser fácil de preencher. E vamos ainda ouvir, ainda temos alguns minutinhos, poucos, mas ainda temos alguns, vamos ouvir o caso de Paulo Batista, é gestor de compras, está-nos em Almada. Paulo, bom dia. Olá, muito bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Olha, eu sinceramente, relativamente a este sistema, isto não é um sistema, é um dessistema, não funciona, certamente não funciona. Eu entreguei a minha declaração dia 6 de abril. É do mais simples que há, é o mais básico que há. Um anexo, o H, o normal. E até agora, desde o dia 6 de abril, continua como certa, está morta, e não prevejo, pelo menos até domingo, não prevejo que passe dali. De qualquer forma, eu quero levantar aqui também uma questão que acho bastante importante, que é a atitude de discriminação perante o contribuinte. Neste caso, pessoas de segunda fase, entregas via papel, cheques. Eu pergunto ao fim e ao cabo, no meio disto tudo, para que é que serve? Não há critério para nada, ao fim e ao cabo, não houve critério para nada. Para que é que serviu entregas via online? Para que é que serviu NIBs? Para que é que serviu portanto, tudo o que eles falam e que é muito bonito, que está lá e que vai acontecer, realmente não aconteceu, não se passou. Eu falo aqui numa discriminação social, sobretudo. Tem pessoas do princípio de abril à espera ainda para receber, quando realmente pessoas já do fim de maio, segundas fases, etc., inclusivamente reembolsos por cheques, já foram reembolsadas.
Neste aspecto está muita gente à espera desse dinheiro para pagar as suas contas. Agora vêm aí os manuais escolares, está muita gente à espera precisamente para manuais escolares. Tem sido Eu ando aqui no grupo faço parte aqui do grupo do Facebook, realmente temos as sondagens, os desencalhamentos que vão acontecendo diariamente, mas está tudo muito mal e realmente achava-me sempre muito pessimista relativamente a isto, mas este sistema é uma autêntica falha. Isto tem que ser completamente revisto porque está claro, muito... porque o dinheiro também faz muita falta às pessoas. Paulo, muito obrigada por ter participado. Ana Cristina Silva, como é que vai ser para o ano? Como é que se perspectiva o próximo ano com a entrega automática do IRS perante estes problemas? Eu espero que alguns destes problemas que foram mais comuns este ano para o ano não ocorram, porque eventualmente com mais automatismo. Segundo lugar, porque os contribuintes já estão mais familiarizados com o modelo, isto se entretanto também não for alterado. E eu aqui ressalvo o que este telespectador disse, a questão da mudança de critérios. Se calhar também está a causar aqui algumas... porque a pessoa tinha uma expectativa de os contribuintes da primeira fase haver um reembolso mais célere. E este ano os critérios mudaram, os critérios de validação das declarações mudaram e, digamos, aquilo que era a expectativa do contribuinte, quando comparado com o amigo, com o irmão, com os colegas de trabalho, nesta circunstância a pessoa vê-se relegada. Quem entregou na primeira fase aparentemente não há aqui um critério de temporal, assim, exatamente, em função da data de entrega da declaração. O que não deixa de ser um critério, não deixa de ser esta mudança, não deixa de prejudicar as expectativas do contribuinte. E também acho que conduz a que mais contribuintes não se apressem a entregar a declaração e deixem para os últimos dias, que também nunca é muito bom, não é? Ana Cristina Silva, agradeço. Muito obrigada por nos ter ajudado a perceber o que está aqui em causa nos atrasos do reembolso do IRS, o tema que marcou a opinião pública desta manhã, que chega agora ao fim. A Carla Jorge de Carvalho chega à hora certa para atualizar toda a informação. Bom dia.